Feliz Ano Novo Astrológico! O Ano Novo Astrológico de 2025 começou com o equinócio ontem, quando o Sol chega no 00 de Áries. Por convenção, né, a gente tem o céu na sua divisão perfeita de 30 graus para cada signo, e, e ali a gente tem o, o início e o fim do círculo, né? Então era preciso que definisse ali um início. E esse início então acontece no 00 de Áries, que representa uma grande regeneração, um reinício da nossa jornada zodiacal. E eu falo que é o início do ano energético também, porque os equinócios e os solstícios que determinam ali o início das estações são datas, são momentos de muita energia mesmo. A gente recebe uma. E no equinócio, esse equinócio de março, que vai ser de primavera no hemisfério norte e outono aqui no hemisfério sul, é um momento que a gente recebe uma grande influência, digamos assim, dos ventos solares. Então é uma força geomagnética ativa aqui no movimento de vida da Terra, né? Então temos um grande portal energético que a gente fala, realmente, quando acontecem os equinócios e os solstícios. Então a gente tem 4 portais aqui, muito potentes, e quem não dá nem para duvidar que são pontos solares, né? E qual é a nossa estrela mais potente, mais luminosa e que comanda esse sistema que a gente está? É o Sol. Então, é determinado pelo posicionamento do Sol. Quando a gente está falando energia ariana, a gente está falando daquele ímpeto, sabe? Daquela força de ir, fazer e acontecer que temos todos em nós. E que quando chega nesse momento, então quando inicia o ano, representa essa energia que vem para dar um start dos nossos processos e dessa próxima jornada, né? Como todo início. Todo ano isso acontece, todo ano a gente tem configurações planetárias que acompanham o equinócio e que então vão determinar o mapa, né? Uma representação simbólica desse céu que a gente tem quando acontece, quando dá esse start, né? Como se fosse o nosso nascimento. A gente tem o nosso mapa astral, ele é determinado ali para aquela data, hora, local exata que acontece o nosso nascimento, quando a gente chega para essa vida. Então, o início efetivo, né, da nossa jornada. Então, da mesma forma, a gente faz um mapa aqui para o equinócio, e nesse mapa, então, a gente vai, a partir dos posicionamentos ali dos planetas, das conversas que acontecem, a gente pode perceber e prever, né, algumas possibilidades e quais são as perspectivas que a gente tem para o ano novo que está começando. E a gente vem vivendo uns inícios arianos bem potentes, bem importantes, bem especiais, porque já vinha nos preparando para os movimentos que acontecem a partir deste ano. Na verdade, a gente tem um start aí um pouquinho em 2024, mas é em 2025 que a gente tem essa potência de pegar e a gente vai ver acontecer a partir de agora. A gente está construindo mesmo mudanças e definitivas e que vão ser profundamente transformadoras dentro da nossa sociedade e dentro do nosso papel como indivíduo, né? E o tempo ariano é sobre o indivíduo, é sobre o nascimento do corpo, do impulso, do crescimento e da direção, da luta pela existência.
Ele vai falar sobre o instinto vital de sobrevivência que a gente tem, sobre os nossos desejos e projetos pessoais. É um impulso de vida que quer seguir o caminho, né? Quer fazer trilhar sem muito preocupar lá com os resultados, com o objetivo. Ele quer ir porque ele percebe que tem infinitas possibilidades à sua frente. Então, essa é uma energia que está aqui fazendo, que dá o pano de fundo, digamos, para esse mapa. Só que aí, quando a gente vai aprofundar nesse mapa, e é o que eu quero deixar aqui hoje com vocês, com algumas dicas e com alguns algumas possibilidades que a gente pode ter, então alguns lugares que a gente precisa prestar atenção, algumas falas que a gente precisa prestar atenção. Então eu vou deixar aqui algumas atenções e algumas perspectivas que a gente tem para o ano que está iniciando agora. Então durante o ano a gente pode revisitar esses momentos que a gente está iniciando, pensando numa crescente. A gente sempre tem que pensar numa crescente, né? A gente está plantando a semente da plantinha está aqui e ela vai crescer. E não vai ser, a gente não vai voltar para a semente, a gente vai voltar para o estágio ali de olhar para a plantinha, né? Então, provavelmente a gente vai fazer essa volta em algum momento, daqui para frente, obviamente. E tem alguns aspectos aqui do céu que estão dando dicas de como a gente vai lidar com essa primeira fase do ciclo anual do Sol, que fecha os 360 graus, mas é essa primeira fase aqui, que é essa primeira estação, que é o equinócio de outono. Então, a gente tem aqui indicações muito importantes e alguns pontos muito importantes que vão dizer principalmente sobre essa estação e sobre esse trimestre. E aí eu vou começar vou começar a aprofundar aqui, porque como eu disse para vocês que a gente tem uma energia ariana de impulso de vida, de uma força querendo fazer acontecer, os planetas que estão atuando aqui, eles não estão necessariamente dizendo que a coisa vai deslanchar a partir desse momento. A gente já vem com alguns meses, com algumas calmas, né? Pedindo algumas calmas e um aprofundamento interno, é um mergulho interno que a gente vem fazendo já há muitos meses. E ainda estamos com esse pedido, com esse convite. Mercúrio e Vênus estão juntinhos no Sol. Inclusive entre amanhã e depois, a gente tem o Vênus Star Point, que é quando o Vênus é eclipsado, né? Ele encontra com o Sol. E a gente tem uma das pontas da estrela de 5 pontas que ele forma no céu, um desenho lindíssimo. Depois vocês podem procurar isso na internet, é muito legal. O movimento que Vênus faz e vai encontrando com o Sol há tantos tempos. E amanhã é o encontro do Sol e Vênus. Quero fazer um material sobre isso. Pretendo deixar para vocês nas redes sociais um texto sobre isso. E é uma data muito interessante, inclusive, mas dentro do mapa do equinócio, então, a gente tem Mercúrio, Vênus, Sol, Netuno e até Saturno aqui com uma órbita um pouquinho maior, com uns graus um pouco mais distantes, mas juntos aqui desse momento que o Sol entra a 0 graus de Áries. E com esse super estélio, né, que a gente tem aqui vários planetas juntos aqui entre Peixes e Áries, que é o fim do zodíaco e o início do zodíaco, mostra pra gente, então continua indicando que tem muitos fins em lugares profundos da gente, né? Então tem algumas questões aqui que tem a ver com o emocional cósmico, coletivo, que é Netuno, que tem a ver com os nossos limites, estruturas e crenças que estavam ali
nos prendendo e nos sustentando de alguma maneira, mas que não fazem mais sentido. Saturno em Peixes. Tem muitos padrões inconscientes, porque a gente vem de um eclipse. Falei sobre isso no podcast anterior. Então, tem esses movimentos de fim acontecendo e essa energia pulsante ariana do início ao mesmo tempo. Então, a gente já sente uma força, um querer ir e tal, mas não está entendendo direito como fazer isso. E aí eu falo que sempre quando a gente está meio na dúvida, que não sabe muito bem como fazer, ou o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, volta para o nosso cotidiano. Não adianta ficar com o olhar lá em cima, né? Lá em cima que eu digo nos grandes movimentos. A gente precisa voltar um pouquinho aqui para aqueles planetas que falam das nossas funções pessoais. E quais são eles? Mercúrio, Vênus e Marte. E eles estão atuando nesse mapa. Então, eles estão indicando para a gente aqui que, olha, precisa ter um pouco de calma aqui nesse momento. Está prevalecendo uma cautela, uma autopreservação. Temos aqui algumas reavaliações acontecendo. Então, não fica assim tão ansioso e querendo fazer e acontecer de qualquer maneira, porque você vai sentir alguns fracassos, alguns impedimentos, algumas coisas aqui te bloqueando, alguns atrasos mesmo das entregas que você precisa fazer. Então, calma lá. Vamos pontuar aqui. Mercúrio e Vênus estão retrógrados e quando eles estão em retrogradação, os planetas pessoais estão em retrogradação, eles pedem que é uma grande oportunidade para a gente rever como é que a gente está lidando aqui com as nossas funções humanas. Planetas pessoais dizem sobre funções humanas, né? Mercúrio está aqui fazendo uma revisão na nossa autoimagem por meio da nossa mente, do nosso pensamento, da forma como a gente narra a vida, porque ele está em Áries. Então, ele retrogradando aqui, ele não está aquela fala direta, explosiva e etc. Ele está falando, peraí, calma, olha só, vamos pensar aqui numa forma de uma narrativa um pouco mais positiva, né? Como é que você está se vendo aqui? Como é que você... E aí, tudo isso através da nossa mente, dos nossos pensamentos e das nossas conexões. Vênus fazendo retrogradação em Áries indo para... Os dois estão voltando de Áries para Peixes. E isso acontece no final de março, antes da Lua Nova no eclipse de Áries. E aí, eles entram direto em Peixes e voltam para Áries. Então, tem aqui uma revisão muito grande nesses graus que os grandes planetas, que eu falo os mestres cósmicos, vão passar, que é Netuno e Urano. E Netuno não passa por aqui há mais de 160 anos. Isso indica pra gente muita coisa e a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu quero focar aqui nesses 3 planetas e no que a gente tem aqui de um convite para o equinócio. Então, Vênus retrogradando em Áries, se Marte está falando, fazendo aqui uma revisão da nossa autoimagem, dos nossos instintos, dos nossos impulsos, da forma como a gente se vê através da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas ideias, das nossas conexões, Vênus está fazendo isso, está fazendo as suas revisões do que, afinal de contas, que a gente gosta. O que afinal de contas, me faz bem? O que afinal de contas, me motiva a seguir a vida? O que me dá energia e impulso? E isso acontece através dos valores que a gente tem e das nossas relações. Fato que eles estão pedindo para a gente, então, um pouco mais de calma aqui, para não agir imediatamente, não ficar tomando decisões impulsivas, sendo reativos a alguma fala que o outro propõe, alguma conversa que o outro tem. E vou dar uma dica aqui importantíssima também que pode estar acontecendo. Nas conversas, e aqui vai conectar Vênus, Marte e Mercúrio, que podem estar acontecendo entre pessoas que a gente tem muita intimidade, porque aqui Marte está ativo e ele está em Câncer, dentro de lugares que a gente sente seguro, então que a gente
se põe vulnerável, não frágil, mas se põe vulnerável dentro de uma conversa com o outro e pede pra gente, dentro dessas conversas, que a gente se coloque em escuta do outro e em pergunta também, porque deduzir que o outro está me entendendo, presumir que ele sabe qual é a minha verdade, qual é o meu pensamento, qual é a minha ideia, não está sendo a melhor solução aqui nesse momento, porque pode estar acontecendo muitas confusões, né? E é aí que os retrógrados, quando a gente fala sobre os fracassos, impedimentos e atrasos que acontecem com as retrogradações, principalmente dos planetas pessoais, porque eles pedem para a gente acalmar. Acontecem alguns eventos aqui para que a gente pare de deduzir coisas e para que a gente pare e perceba como que está a nossa conexão, como é que está o nosso relacionamento com o outro, dentro de uma verdade ou não, dentro de uma no atendimento ou não dos nossos limites em relação aos nossos desejos e ao que me faz bem e ao que me dá segurança. Então, aqui o momento tá dizendo pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Não dá. E aí, a gente pode sentir um monte de opções pela frente, querer fazer acontecer. E uma outra reflexão aqui desse momento olha só, será que você não tá querendo fazer e tá lá fora e tá gritando e tá se movimentando porque você tá querendo fazer barulho demais para não se ouvir? Porque o céu inteiro tá pedindo aqui, ó, você precisa voltar para dentro. Ainda o processo é interno. E eu sei que isso pode ser muito difícil para muita gente, que tem alguns aspectos, inclusive, um pouco mais concretos ou de muito ar no mapa. Pode ter uma dificuldade enorme de se deixar ouvir e se deixar atravessar pelas emoções que tem. Mas essa tem sido um exercício, isso tem sido um exercício de muitos meses, como eu disse, e ainda continua. E ele é necessário. Não à toa a gente tem dois planetas pessoais se retrogradando juntos. Gente, isso não é toda hora que acontece. Juntos, que eu digo, no mesmo tempo e praticamente nos mesmos graus. Eles vão fazer a retrogradação nos mesmos graus. Isso não é comum de acontecer. Num final e início de zodíaco. Então tem toda uma configuração aqui, se a gente fosse entrar numa parte técnica e etc., que indica que é fundamental que a gente consiga fazer essa leitura, que a gente consiga ouvir o que é que o nosso corpo está dizendo, o que é que a nossa emoção está dizendo, o que é que essas relações estão dizendo, porque muitas vezes essas falas, entre aspas aqui, das nossas emoções, do nosso corpo, vai, vai concretizar aos nossos olhos através das nossas relações. O que é bem provável que aconteça. Eu acho, aqui, nesse caso. Então, esse é Marte e Mercúrio, esse é Mercúrio e Vênus, e Marte, que é o regente, né, que é o regente de Áries, então o regente desse equinócio, está em água, está em Câncer. Depois de muitos anos iniciando o equinócio com Marte em ar e terra, a gente tem agora um Marte iniciando em água. E ano que vem também. Então, tá falando que as nossas motivações, as nossas vontades, o nosso impulso de fazer as coisas, então de ir conquistar o nosso caminho e de defender aquilo que é importante pra gente e que nos dá segurança e que nos é íntimo, que a gente escolheu, porque Marte fez essa retrogradação dele e definiu isso. Isso está bem claro para Marte. Então, para a gente, de alguma maneira, a gente já sabe quem é que a gente quer do lado da gente. E a gente não vai abrir mão dessas pessoas que são importantes. E fazer tudo isso, então esse Marte em água aqui, fazendo um aspecto aqui com Saturno, com o Saturno com Urano, enfim, tá uma conversa bem interessante com esse equinócio, ele
tá dando uma sustentação aqui que, olha só, o que vai te motivar é o que você sente, é o que te faz bem, é o que você se sente seguro. Então, não, olha a importância, e repito, dessa viagem interior que ainda estamos fazendo e que Mercúrio e Vênus está propondo, porque é isso que vai dar energia importante, e Marte está confirmando isso, para tudo que nos motiva. E Marte está aqui, ó, em Câncer. Câncer é a nossa raiz. E é aqui que a gente faz a sustentação para a gente conquistar lá o nosso alto do céu, que está lá em Capricórnio, na nossa construção, na nossa obra, na forma como a gente está se colocando para o mundo, exercendo a nossa função social que a gente tanto quer. A gente ter os nossos resultados materiais, não só materiais, né, mas como indivíduo também, dentro do grupo, dentro da sociedade, dentro do sistema. Então, para a gente conseguir conquistar tudo que a gente está sonhando e desejando, e que é tão importante a gente fazer esse sonho e esse desejo agora, nesse momento, porque a gente tem uma lua em Sagitário, ela ainda está em Sagitário, amanhã ela chega em Capricórnio, amanhã a gente tem uma lua minguante, o Sol se conectando com Vênus, essa configuração toda está dizendo para a gente, olha só, sonhe alto, ouse nos seus pedidos, ouse muito. O universo adora pedidos ousados, né? Tem essa frase, eu adoro repetir, porque o universo adora. E esse fogo da lua e todas essas outras configurações que eu comentei, eles estão favorecendo em muito que a gente ouse nos nossos pedidos. Mas, em contrapartida, a gente vai ter que fazer o nosso exercício aqui. As oportunidades estão disponíveis, mas são oportunidades que a gente precisa fazer. Tem muito sextil aqui, tem até o sextil com Plutão, e eu falo que eu gosto de ver o sextis como um movimento, oportunidades que a gente faz acontecer. Então, a gente tem os elementos e a gente pega e fala, ok, eu vou fazer alguma coisa. E tudo que a gente está sendo motivado aqui, nesse momento, agora, é a partir do nosso emocional. O nosso emocional é muito inteligente, a gente sabe se conectar, quando a gente está ligado e está respeitando o nosso emocional, a gente está respeitando a nossa natureza, e assim a gente tem força, energia, poder, a gente tem tudo para fazer o movimento, fazer a roda girar. Se por esses dias, né, por esse mês, a gente ainda está sentindo que a coisa está meio ainda devagar, abril, para o meio de abril para maio, a gente já vai começar a ver as coisas deslanchando a partir das escolhas, das decisões que a gente está tomando agora. E desse direcionamento que a gente está fazendo agora dos nossos desejos. É muito interessante aproveitar esse momento agora para fazer o seu contrato cósmico, sabe? Escrever o que você deseja, o que você quer, os seus objetivos, o que é importante para você. É muito legal de fazer, porque é um momento importante de intencionar isso, e não necessariamente que vai acontecer do jeito que a gente quer, no ritmo que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas a gente está aí ousando nos pedidos do universo, e o universo sabe o que é o melhor para a gente dentro dessa teia, porque ele quer que a gente seja a gente mesmo, né? E a gente fica aqui nas nossas resistências, nos nossos complexos, nas nossas lutas, mas também faz parte do nosso desenvolvimento e tá tudo bem. Esse é o recado que eu queria deixar para você sobre o equinócio e sobre essa estação que está chegando, sobre o ano de 2025. Eu preparei um e-book maravilhoso. Eu vou lançar ele esse final de semana, a pré-venda dele, para entrega lá na Lua Nova de Áries, na próxima semana. E esse e-book tem muitas datas, tem muitas informações cósmicas aqui, para quem é curioso, para quem já entende um pouco da astrologia, mas também para quem é curioso da astrologia e que já entendeu que não dá para ficar sem estar conectado com os ciclos naturais, que são os ciclos que realmente nos regem. Isso dá para a gente um pouco mais de calma, dá um ancoramento na nossa humanidade, inclusive, na nossa natureza,
e a gente começa a encontrar os nossos próprios ritmos, quando a gente começa a olhar esses ritmos dos planetas também, né? Como correspondência, a gente aqui atua, reage a partir dessas energias, né? Então, eu vou lançar a pré-venda do e-book, chama GPS Cósmico 2025. Ele tá bem grande porque ele tem muita informação. E assim, gente, não é informação para 2025. É uma informação são informações que você vai voltar nelas, olha, eu garanto por pelo menos 4 anos. Porque são algumas coisas que estão acontecendo agora que vão se desenrolar pelos próximos anos. Então, eu fiz ele com esse objetivo, para que você tenha esse material ali disponível, que você volte nele sempre que você quiser entender um pouquinho ali alguma área da sua vida. Se você conhece o seu mapa, ainda facilita. Tem o atendimento que eu faço e tá aqui, vou abrir a agenda desse atendimento personalizado, também com direcionamento para 2025. Então, esse material é para acompanhar você no dia a dia, usando a astrologia como uma ferramenta de organização e planejamento do seu cotidiano. E é um material grande, com muitas informações, mas que você vai ir e voltar o tempo todo. Não necessariamente é um material para você ler de uma vez só. É para você fazer consultas ali dentro da sua jornada e nesse 2025, nos próximos anos. Eu vou deixar o link nas redes sociais, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre eles, vou fazer uma apresentação para vocês. E tem outros materiais também que eu disponibilizo na comunidade do Petron. É uma comunidade cósmica que lá eu deixo materiais gratuitos, tem um calendário cósmico que fala do dia a dia nosso, o que está acontecendo em cada dia, indicando que tipo de energia está aqui disponível para a gente poder trabalhar e organizar os nossos dias, escolher os melhores dias para cortar cabelo, para fazer uma reunião, para ter aquela conversa interessante, para poder ter uma conversa bacana com o parceiro, enfim. Então também é um material que está disponível na comunidade gratuitamente. Tem um wallpaper que eu ponho o calendário do mês, que você pode usar no seu computador, que é gratuito também. Enfim, a comunidade, convido vocês a conhecerem. O link também está no perfil. E é isso. Eu volto mais para a gente poder falar, obviamente, porque tá um céu maravilhoso aqui, com tantas coisas acontecendo. Então, em breve, volto para a gente falar um pouquinho mais sobre 2025, sobre o equinócio, sobre a temporada ariana e sobre os retrógrados, que ainda tem um par de dia aí pela frente para eles estarem retrógrados e atuando no nosso cotidiano. Enfim, obrigado por vocês me ouvirem. Espero que eu tenha me feito entender, né, no que eu quero levar sobre essas informações. E qualquer dúvida e etc., comentem aqui para mim, curta, compartilha, segue a página, porque vocês sabem que isso é muitíssimo importante para a gente, né? Então, um grande beijo, um feliz ano novo, um feliz 2025, que a gente receba as bênçãos aqui dos nossos grandes mestres e saberemos o que fazer aqui com a nossa humanidade e com a nossa individualidade. Não tenho dúvidas sobre isso. Grande beijo!